dia, que a santa paz de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Eu tô acordado desde as 3 e pouco, mas dormindo, assim, cochilando, ouvindo louvor aqui da harpa cristã, né? Que mexe com o nosso espírito e acalma a nossa alma e dá um sono gostoso. Quero estar aqui contando o sonho que eu sonhei. Lembrando que eu não tive só um sonho, eu tive vários sonhos, que o Espírito Santo, os anjos nos mostra, nós temos que estar trazendo. Através daquilo que a gente conversa com vocês aqui nas redes sociais, os anjos nos ouvem o tempo todo, 24 horas. Nós estamos na missão para acolher as almas agora e plantar a semente do nosso pai Abraão, para poder dar bons frutos depois, né? Que o Pai vai vir limpar a terra, vai limpar a terra. O que é limpar a terra? Vai arrancar os corpos mortos, que já estão mortos no corpo, e o espírito não tem mais espírito que ele deu à vida, que é a obediência, mas se corromperam. E aonde o espírito que habita neles não é o bem de Deus, mas é o bem do seu próprio bem, seus próprios interesses e ganância. Essas pessoas pecaminosas, que o homem nasce com a natureza pecaminosa, e assim da mulher, porque vem da mulher, e assim a mulher vem de outro homem, por aí vai. E aonde se corromperam, só estão na terra como desconhecidos e fazendo mal um para o outro, né? Tanto no roubo, nos furtos, tanto nas prostituições, tanto no olhar mal, falar mal, tanto no olhar na sua cara e nem fingir que você existe. E também negando a fé de Jesus Cristo, Messias, ser o Salvador do lago do fogo, da condenação, o verdadeiro Evangelho, a ressurreição eterna. Entende? Porque existe a vida aqui, que é o Espírito de Deus que nos deu, mas existe a eterna, a segunda. E as pessoas estão escolhendo a vida aqui agora, e que o diabo promete um mundo todinho para você ter o que você quiser, mas te promete o céu também. Mas não é dessa forma. O céu, ele foi jogado de lá, e ele sabe as condições todas que o Pai é. E é onde ele esconde esse duro juízo sobre o homem do pecado e a mulher que vem do homem do pecado. E assim a mulher que vem do outro homem do pecado, os adultérios, fornicações, lascívia e por aí vai. Então essas pessoas vão ser lavadas. Assim são os profetas de púlpitos e que estão nos altares do YouTube, que foi selado 66 na testa, porque é o pai da mentira, profeta, falso profeta, como o Papa Leão é, e assim os outros papas. Então o Pai vem lavar, ele vem lavar a terra, e só vai ficar aqueles que ouviu a palavra que nós falou, entende? E aonde vão fazer aquilo que nós fez também, e assim os filhos desobedientes, grande e pequeno também. O Pai vai vir disciplinar as terras. O que significa as terras? O povo e o mundo que está no mundo maligno vai ser varrido, entende? Então, depois vem a grande tribulação aí. A grande tribulação é todos voltando para o pó. O Pai vai soltar Satanás, Lúcifer, o anticristo, que é o último cavalo do Apocalipse, cavalo preto, e aonde o Caim vem no corpo do menino Carlos Agostinho, entende? E aonde o que vai acontecer? Vai usar a fé, eles carregam a cruz, nós também carregamos a cruz, só que nós carregamos a cruz e temos a ressurreição, Jesus Cristo. E eles carregam a cruz, mas não tem Jesus Cristo a ressurreição, mas tem quem quer dar a vida aqui, o Carlos Agostinho, filho da perdição, ou Caim. Então quem escolher a marca e o chip vai ficar com tudo aquilo que eles vão oferecer, aquilo que querem ter, que não quer deixar, não quer perder, quer mais, vai para o inferno, vai morrer da mesma maneira, porque o Pai vai acabar aqui. E aquele que negar tudo de si e aceitar a cruz que tem e se entregar, deixar morrer, matar o pecado dentro do seu coração, a mortalidade da mulher, e assim a mulher, a mortalidade do homem, do outro homem, assim vem os filhos desobedientes, pai e mãe, por aí vai. E aonde agarrar a promessa, a ressurreição, vão subir para o seio de Abraão, e o corpo vai voltar para o pó. Quero estar falando aqui que eu tive um sonho, que eu falava que ia pegar um ônibus, que eu ia embora para casa. Só que, de repente, eu já não estava no ônibus que eu ia pegar, entende?
e eu parei nesse trem-bala aqui. E eu sentei bem no primeiro vagão, aonde você está vendo aqui, ó. A cabeça, o olho que tudo vê, a frente, o perigo, né? Quando você senta no trem-bala, você vê a imagem, porque você é o motorista, você que está levando uma quantidade de pessoas dentro do trem-bala. Você tem responsabilidade sobre essas vidas que tem no trem-bala. Se você falhar na frente, as pessoas podem ser feridas e mortas, entende? E aonde eu entrei nesse trem-bala, bem na frente, e era um trem-bala que tinha chineses, tá? Eu vi que tinha chineses, mas não tinha só chineses, não. Tinha mais pessoas diferentes também como a gente. E aonde eu entrei no trem-bala, e o trem-bala começou a andar. E o trem-bala, ele me segurou com uma segurança tão grande nas minhas mãos, assim, do meu lado, para mim não cair, como fosse uma montanha russa que você coloca uma água de proteção, que você não vai cair, não vai se machucar e ferir. Então eu sentei, essa coisa me prendeu como fosse uma segurança, porque eu fiquei com medo, porque eu fiquei bem aí mesmo. E eu fiquei com medo porque eu comecei a ver o mundo. Quando começou a andar, eu comecei a ver o mundo, eu comecei a ver paisagem, visões, eu comecei a ver, né, na direção. O que significa, depois que eu acordei não, depois que eu peguei, eu já estava em outro lugar, e aonde eu ia pegar o ônibus para voltar para casa, e aonde eu tinha que esperar ele chegar no ponto certo, no lugar certo, e aonde eu vi que tinha bastante gente ali esperando também o mesmo ônibus. E aí eu acordei. Então o que significa? A visão é o que eu tenho sobre o mundo, sobre o que o Papa está mostrando nas redes sociais, as palavras e o que vai vir por trás de tudo isso, que é tudo mentira, tudo enganação, tudo para prender a alma mais, ter a santidade a ele mais, para levar ele para o inferno com ele, porque ele sabe que ele é condenado. E ele sabe que existe outro destino que é o inferno. Por quê? Porque ele sabe que o Pai destruiu Sodoma e Gomorra. Ele sabe que o Pai destruiu Torre de Babel. E ele sabe, é o duro juízo do Pai. Só que ele não obedece, ele quer viver. Ele quer viver o melhor na terra. E ele obedece o Lúcifer e o filho, que é o Caim, que está vindo aí. Então ele tem que cumprir a lei e os mandamentos da palavra de Deus. Assim ele pega todos os homens para servir por causa do pecado da mulher do coração, para poder matar. E na verdade os homens que servem ele vai para o inferno junto. Assim é os padres, que faz os padres também ser também o mesmo, uma prisão ali. Os padres pensam que vai salvar, que está servindo ao Senhor Jesus Cristo, mas não, está servindo eles, a tradição dele, entende? E aonde o padre comete um suicídio, mata-se a alma dele, o corpo dele, o espírito vive o espírito do outro lá, como crenças religiosas e festas pagãs, e aonde ele comete homicídio, matando todas as almas, levando junto com ele. E assim está no púlpito, estão assim. Então eu tenho a visão. Eu tenho a visão do que é o bem e do que é o mal. E a minha responsabilidade sobre a minha vida pessoal, da minha salvação e da minha filha, eu também agarrei das almas tudinho. Então eu tenho responsabilidade sobre todos vocês que vão ver o meu vídeo, ouvir. Todos, seja quem for, não pode ser o pecado. Se você deixar tudo de si e ouvir o que nós estamos falando, não obedecer nós, mas obedecer quem me enviou, Pai. Assim a palavra de Deus, você e a sua casa serão salvos desse mundo, porque Jesus está vindo retirar da terra, evacuar a terra, junto com a promessa que ele fez para aqueles que venham nele. Se for firme e fiel, eu darei a coroa da vida eterna. Vem ressuscitar, e assim aquele que está no caminho receber a recompensa de Deus por fidelidade, por nos ouvir, fez nós de irmão. Você não entra no céu se você fazer nós de desconhecido. Você tem que fazer nós de irmão, assim amar a Deus acima de tudo, amar nós, e assim amar a vossa santidade, a sua segunda casa da glória de Deus. Ou você abandona tudo e serve a Deus somente aquilo que Ele te deu e espera Jesus tirar, ou vocês vão enfrentar um duro juízo que está chegando sobre a terra. Vocês vão cumprir 1º de Gênesis, 2º de Gênesis.